Pessoal, nós vivemos uma jornada espiritual enquanto em organismos nesse orbe. Mas, ao considerarmos a questão do encontro com uma certa dificuldade, quando a gente busca serenidade e a calma de espírito, a meditação, a reflexão, nós evitaremos o desânimo, o desgosto e a prostração. Porque tanto a questão do desânimo, quanto a desilusão, quanto a prostração são vibrações nocivas que degeneram, esgotam as nossas energias e acaba por nos tombar. E a gente fica naquela patinação, nesse estado de coisa, e diz de uma condição que precisaremos transpor, sobrepor. Quando a gente fala, por exemplo, de buscar aquilo que é útil enquanto realização, consoante vai ser dito na revista Presença Espírita, isso tem a ver com ocupação do nosso tempo de forma útil. Caso contrário, nós entraremos na inutilidade e isso per si já é fazer o mal, porque quando o indivíduo, por exemplo, ele entra numa vibração de inércia, de comodismo, de acomodação, ele pode achar que não está fazendo nem mal nem bem. Mas o próprio fato de nós estarmos numa condição de inutilidade já é realizar um mal. E acontece que quando eu ocupo meu tempo de forma inútil e consequentemente caio na inutilidade e deixo de fazer coisas que auxiliariam o meu entorno, eu acabo dando campo para a proliferação do mal. Porque o mal, ele não vem só de uma atitude malévola que eu realize, mas ele vem também do bem que eu não faço. Então, da mesma forma, o mal propala. Por isso que, em muitas situações da Terra hoje, a propalação sombria, ela vem da inércia que nós trazemos, e não de ir fazer propriamente aquela ação ruim. Porque quando a gente fala, por exemplo, ação ruim, conforme Kardec vai dizer, isso pode deixar de ser feito ou por falta de oportunidade, ou por negligência. Daí que deixar de fazer uma ação ruim, per si, não é fazer o bem. Porque, inclusive, às vezes o interesse é fazer aquela ação ruim, mas eu não tenho a oportunidade. Não tenho momento para realizar aquilo. Em sendo assim, o fato de nós cairmos numa omissão em relação a um ato bom, isso já se constitui uma realização do mal, e o fato de nós não fazermos esse mal ainda continua sendo uma condição de ação ruim, porque nós precisamos ocupar todo esse tempo com ação boa. Por isso que, quando a gente fala, por exemplo, de perseverança e coragem, que são essenciais virtudes para hesitar na nossa trajetória aqui, tem a ver com esse empenho que traremos para irmos fazendo essas propalações, porque um passo bem dado, ele vai ajudar o próximo.
O contrário é verdadeiro. Quando uma atitude ela é malsã, indevida, passo mal dado, ele propicia um novo estado de erro. Até porque as sinergias que acontecem aqui na Terra são exponenciais. Não são lineares, que seria um valor bem abaixo, mas exponencial, que é bem acima. Enquanto as sinergias de diferentes tipos de vibração e energia que circulam, tanto para a luz quanto para a sombra. Por isso que, quando a gente fala, por exemplo, a questão de um sentimento menos nobre ou um ressentimento, isso tem a ver com uma vigilância que eu não estou dando conta de realizar, porta dentro da alma. Tem a ver também com fraqueza minha, porque acaba que estatuir um estado de vigilância constante sobre nós mesmos, em dormida, é um dispêndio enorme de recursos que a gente tem que fazer para dar conta disso, sobre todos os aspectos do nosso cosmo individual. Seja da nossa concentração, domínio do nosso pensamento, lembrança de rezar, associações que nos ajudem nas inspirações nobres, que acaba que é um arsenal circuitário de aspectos que nós manobramos e dominamos para dar conta de ter a vigilância que precisamos. Por isso que às vezes o indivíduo ele deixa enraizar dentro de si um sentimento ruim, não é nem porque ele queria, mas porque ele não teve força suficiente para vigiar como precisava. E quando a gente fala, por exemplo, essa questão da vigilância, ela implica uma série de comandos que a gente vai desenvolvendo, como uma leitura boa, o hábito saudável de ter a prece, participar de correntes de oração, pôr conteúdos edificantes num vídeo, num áudio que vá nos auxiliar nesse esforço. Ocupar o tempo com trabalhos beneficentes, doativos, desinteressados, devotados, seja em que área for, porque aí isso vai de acordo com a aptidão de cada qual. E fazer o focamento naquilo que Jesus ele deseja de nós a cada instante, que pede realmente esse acompanhamento mental do nosso processo, que é dispendioso energeticamente, custoso, e que à medida que a gente vai conseguindo fazer isso, a gente vai conseguindo rastrear melhor aquilo que sentimos, aquilo que realizamos. E com o tempo a gente vai conseguindo voos maiores, porque à medida que a gente vai conseguindo fazer esse acompanhamento do nosso processo com a rapidez necessária e com eficácia, a gente vai também conseguindo adentrar areais outros, de uma estabilidade, uma serenidade, onde pacificamos e somos pacificados por aquilo que realmente acontece em nós por estar dentro da alma, porque a pacificação ela é interna, ela não vem de fora. É eu que me pacifico e pacifico o outro com aquilo que emito. Naturalmente cada qual vai acolher isso
e fazer isso germinar dentro de si mesmo. Por isso que, quando a gente fala, por exemplo, essa questão do desenvolvimento da força, isso passa realmente por vivências repetidas, bençãos, em que a gente vai internalizando novos caminhos metabólicos que nos permite ir fazendo esse trajeto. E acaba que as situações que nós vivemos, elas nos convidam a desenvolver uma rapidez no bem. Porque se eu não fico preocupada com a velocidade que eu posso alcançar no bem e avançar nisso, eu acabo que me prejudico. Porque se a gente considerar, por exemplo, Jesus, que é de uma envergadura crística, ele tem uma velocidade diferente da minha. Por isso, inclusive, que ele não está no tempo como eu estou. Porque à medida que você aumenta a velocidade numa dada direção, a ação do tempo muda sobre o indivíduo. Então, se a gente pegar Jesus, ele não está no tempo e no espaço como nós estamos, devido à altura moral dele, devido à sua velocidade psíquica. Mas isso mostra que quanto mais o espírito eleva, significa que mais ele está desenvolvendo velocidade nobre, que tem a ver com intensificar esse ritmo, essa corrida. Porque aí o indivíduo, ele vai então saindo de injunções, seja do espaço, do tempo, de vibração, da dimensão, da emoção, do pensamento, para conseguir sobrepairar. E aí, isso vai dizendo também de modificações que eu vou experimentando na forma como eu produzo dentro de um mesmo período de tempo que eu tinha. Que acaba que o tempo, para mim, ainda pode até ser igual das 24 horas por dia, mas eu já consigo uma ação além do que realizava nesse mesmo tempo, porque eu estou aperfeiçoando a minha velocidade no bem. Constando, Jesus vai dizer os 7 ais que está em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 13, em que quando alguém vê hipocrisia, cerra, fecha uma porta diante de outro, ele não entra, mas ele também não deixa os que estão tentando entrar fazer isso. Então, mostra o risco que nós corremos de nem fazermos esse movimento de autoaperfeiçoamento e ainda atrapalhar quem tenta fazer. Inclusive, porque quando a gente fala de uma situação na qual nós vivemos, em que existe um imiscuimento energético, malsão, acaba que aquele que não opta por uma melhoria íntima se torna obstáculo, entrave para outro fazer isso, mesmo que ele não tenha consciência disso. Porque isso pode ser um movimento inconsciente, porque o indivíduo está tão alheio a si mesmo, aquilo que vive, aquilo que pensa, aquilo que fala, aquilo que faz, que ele não percebe o que ele realiza, a situação que ele está. E aí ele se torna esse óbice
essa pedra de tropeço para tantos quantos rendeu com ele, e também não faz o movimento em si mesmo, de elevação. Em sendo assim, Jesus vai trazer que essa é uma situação onde nós precisaremos nos precaver, falando de mim como espírito inferior, para não ser enleada por esse estado de coisa. E Jesus então traz a questão, por exemplo, de devorar os lares das viúvas, orando com ostentação grande, visto que isso teria uma condenação de uma severidade maior, porque eu posso estar numa atitude orativa, com uma capa de santidade, porque isso é fácil fazer, mas na verdade aquilo que vai dentro de mim está podre, comprometido. E em sendo assim, eu estarei fazendo essa devoração das possibilidades do outro, porque quando Jesus coloca aqui os lares das viúvas, ele traz para nós o outro na nossa vida, porque eu posso, com as minhas vibrações comprometidas, sombrias, devorar, destruir o outro. E acaba que eu, aparentemente, estou rezando com fervor, estou cantando músicas religiosas com fervor, estou fazendo o ritual externo da religião que participo, de forma a ir nas reuniões às quais me comprometi, sem atraso, auxiliar numa leitura, numa limpeza, numa entrega de uma quentinha, mas dentro de mim eu estou como esse sepulcro caiado, visto que está em decomposição as minhas vibrações. E é um risco que nós corremos, porque eu posso, com a minha arrogância, com a minha perversidade, destroçar alguém, destruir a vida dela. E em sendo assim, eu posso até diante do mundo receber a capa de santa, ser canonizada, entronizada no altar, mas na verdade dentro de mim eu estou no meu pó, decomposto, enquanto uma vibração malsã. Jesus então, ele segue dizendo que às vezes você vai percorrer terra e mar para fazer um prosélito, alguém para trazer para a sua doutrina, e quando você consegue tornar o outro alguém que participa da sua doutrina, você o torna filho da hiena 2, 3 vezes mais do que você. Ou seja, a partir do momento que alguém se aproxima dos nossos templos religiosos, seja que o centro espírita, em outras religiões, seja o protestantismo, o catolicismo, o budismo, o judaísmo, que alguém ali passa a militar naquele ar religioso, acaba que na minha vibração de doação, eu vou fazer de tudo para facilitar a ambientação desse outro e ajudá-lo na sua caminhada rumo a Deus. E ele então, saindo daqui melhor do que entrou, quando for soado o seu momento de paz astral, ele terá cumprido o seu dever aqui. E eu teria auxiliado ele nesse processo. Mas acaba, gente, que muitas vezes alguém que chega
nos ambientes religiosos que nós estamos, são vistos como adversários, competidores e ameaçadores. Porque aquele que não internaliza o desinteresse, o devotamento pelo bem, ele acaba que vê serviço e um auxílio que ele possa dar ali, seja um conselho que ele dê para alguém que passa ali, que está precisando de uma boa palavra. Ele acaba vendo as diversas possibilidades que ele tem de fazer o bem naquele local que ele está, como um troféu. Em que, quando chega alguém que pode assumir esse trabalho junto comigo, que pode, de alguma forma, estar inserido na programática daquele local, porque isso beneficia primeiramente quem realiza isso, eu acabo dificultando. E, em sendo assim, vai dizer de essa condição em que nós, às vezes, queremos trazer alguém para a nossa fé religiosa, até por questão, às vezes, de número, mas, quando é possível alguém estar ali militando conosco, nós deixamos de estender a mão. E, inclusive, o nosso objetivo não é proselitismo, de maneira alguma. Inclusive, Emmanuel vai dizer isso em O Consolador, onde ele vai trazer que cada qual vai fazer o seu caminho no local onde ele se sinta melhor, porque isso, inclusive, tem a ver com programação reencarnatória, onde o benfeitor acompanha aquele indivíduo naquela fé religiosa que ele professa, milita. Então, jamais as nossas ações são na intenção de proselitar quem quer que seja, de trazer quem quer que seja para aquilo que acreditamos. Mas nós precisamos levar a boa nova, a boa reflexão. Porque, inclusive, quando a gente fala de um mundo globalizado igual nós vivemos, e mesmo antes dessa globalização acontecer, as atitudes dos trabalhadores do bem são vistas como tentativas de atrair prosélitos, sem o serem. Inclusive, num recorte em que o Chico ele deu uma entrevista no programa Pinga Fogo na década de 70, foi recorde de audiência, e foi colocada uma pergunta para ele, inclusive de um senhor de Uberlândia, se a ação dele era proselitismo, em que ele vai explicar que, em momento algum, ele está indo nos locais para trazer as pessoas para a doutrina espírita. O trabalho dele é com os livros, inclusive porque o Chico ele foi orientado por Emmanuel que a tarefa dele era com os livros, que ele precisava dar prioridade para isso. E é uma forma de nós sermos alertados para a gente dar prioridade para a nossa tarefa aqui, aquilo pelo qual nós estamos sendo chamados a realizar, porque se a gente quiser fazer tudo e dar prioridade para todo tipo de tarefa, nós vamos acabar não fazendo nada. Daí, na medida que eu abraço aquele trabalho que Jesus me confia, vai acontecer que eu preciso focar naquilo, porque eu estou sendo chamada a trabalhar naquilo. Porque se eu quiser entrar por todas as portas que me dá algum trabalho no bem, eu vou ficar sem fazer nenhum. Sem ter estabilidade, constância, serenidade naquilo que precisa realizar. Daí que o Chico ele vai explicar nessa resposta no programa Pinga Fogo que
O trabalho dele é com a psicografia dos livros. Inclusive, ele deixou uma lavra de mais de 500 obras. E que continua aumentando, porque continuam sendo publicados livros dos livros dele e livros de escritos que ele houvera deixado e que não houveram virado livro na época. Sem contar as cartas consoladoras que ele recebia para as mães e outros parentescos que vinham querer saber de gente falecido. E ele escrevia aquelas cartas, entregava e não deixava cópia, porque senão seriam mais livros ainda, se tivesse ficado cópia e feito o livro dessas cartas. Enfim, é toda uma lavra mediúnica, porque ele soube focar naquilo que foi pedido para ele. Então, o objetivo não é proselitismo, mas focar naquilo que está sendo pedido de mim. Porque eu vou ser cobrada por aquilo que eu realizo e preciso defender esse trabalho também. Da erva daninha, das geadas, das enchentes, que recai sobre o nosso trabalho o tempo todo e que cabe a nós a atitude desse pomicultor que preserva a sua produção, aquilo que realiza. Inclusive, quando a gente pega, por exemplo, a questão de um tsunami, que você arrasa uma região, mas esses são riscos que nós corremos. Por isso que se eu não foco naquilo que foi pedido de mim, aquilo rui. Porque eu preciso ter esse enfoque nisso para conseguir, inclusive, cuidar e proteger como preciso. E, inclusive, Chico remata dizendo que ele não estava saindo até os populachos levando a doutrina espírita. Que em momento algum ele houvera feito isso. Ele escrevia o livro, aquilo era levado para as pessoas através da editora e doava os direitos autorais. Porque o trabalho com Jesus é doativo, é gratuito. E aí, gente, entra realmente esse cuidado que nós precisamos ter, até para a gente conseguir essa vigilância que nos permite ter esse foco. Porque focar é uma atitude de quem consegue vigiar corretamente. Porque tudo e nada tenta nos distrair. O tempo todo. E às vezes, questiúnculas, pormenor, quinquilharia. Que se a gente não tem um foco que está cimentado sob uma vigilância adequada, eficaz, a gente perde tempo com aquilo. Um tempo precioso que a gente podia estar fazendo o trabalho que precisamos. Que Jesus pede de nós. Até mesmo, por exemplo, quando a gente considera a questão de jornal. Vou precisar assistir um jornal, pelo menos uma vez por semana, para acompanhar aquilo que está acontecendo, até porque nós estamos íncitos numa globalização e que somos chamados a atuar positivamente no mundo de hoje, não nos isolarmos, encapsular, bolhar, mas atuar ao 7 evo do planeta. Agora, outra coisa é eu ficar procurando diferente tipo de jornal, especulando, cavando notícias, muitas delas complexas, mentirosas, e que vão me fazer perder tempo, tirar o foco naquilo que preciso. Até porque, quando a gente considera o materialismo, as notícias que circulam nas redes seculares, seja sob que forma for, elas têm em vista a audiência. Porque existe uma propaganda que, quanto mais audiência aquela rede tiver, mais ela ganha dinheiro com aquilo que ela está veiculando. Em sendo assim, em se tratando de notícias que são veiculadas, existe o interesse primeiro ali de um lucro.
A não ser que nós estejamos falando de redes beneficentes, em que não existe uma tentativa de ficar alavancando a audiência que preço for. Mas, em considerando a maioria das redes seculares que trazem telejornais para nós, ou informações midiáticas do orbe, de todo jaez, isso tem um interesse de venda de algum produto por trás. Por isso que, quando eu assisto aquilo, uma vez por semana eu dou uma olhada naquelas notícias que estão ali, por exemplo, e tem um filtro crítico para pegar aquilo que pode ser usado para o trabalho que nós fazemos, então eu estou contribuindo. E essa questão da crítica, enquanto um filtro, vale também para a inteligência artificial, que é uma plataforma que reúne informações que estão mais em evidência. Então, tem muita coisa na inteligência artificial que vai devolver uma pesquisa que eu faço baseado nas estatísticas de audiência, que são mentirosas, enganosas, porque visa lucro. Daí Jesus segue dizendo que quando alguém é guia de cego e diz que se ele jura pelo ouro do santuário, ele deve, mas se ele jura pelo santuário é nada, vai dizer realmente dessa cegueira espiritual, dessa tolice, ignorância, visto que o santuário que santifica o ouro está acima do ouro. A mesma coisa se alguém que jura pela oferenda, que está sobre o altar, ele deve, mas se alguém jura pelo altar per si, é nada, mostra essa confusão de valor, de escala, visto que o altar que santifica a oferenda ali posta é maior que a oferenda. Portanto, se alguém viesse a jurar pelo altar, ele estaria jurando por tudo que está sobre ele, por ele. Idem a questão do santuário, onde, ao jurar pelo santuário, jura por tudo que está habitando ali. Daí, se eu juro pelo trono do Deus Todo-Poderoso, estaria jurando pelo céu e por tudo que está sobre esse trono. E aí mostra que o juramento, ele acaba, que é uma mornidão, servir a Mamon e a Deus, onde eu não me coloco naquele lugar de escolha, de eleição, e mostra inclusive uma vulnerabilidade, uma inconstância. Porque eu preciso ter um falar sim, sim, não, não. E Jesus vai trazer isso para nós num outro recorte. Porque o que passar disso é do maligno, enquanto aí representando as nossas sombras, que a gente vai deixar ter voz e que vai nos prejudicar. Em sendo assim, quando Jesus traz, por exemplo, essa questão de também a promessa, que de certa forma está ligada ao juramento, porque a promessa que a doutrina espírita traz para nós é aquela que eu faço da vitória sobre mim mesma. Porque se eu coloco meu joelho em cima de um milho para machucar meu joelho, para pagar uma promessa, eu estou perdendo tempo. Porque, na verdade, eu só estou comprometendo meu joelho e eu preciso dele para trabalhar na própria obra do bem. Vou ter que depois gastar um tempo para passar um mertiolate, um kombuchá para tratar esse joelho, que corre risco de inflamar. E acabo que
a modificação que eu preciso fazer da vitória sobre o meu egoísmo, que me faz prender nesses elos gelatinosos e colantes de mim mesma, e a questão da vitória sobre o meu orgulho fica por fazer. Então, se eu desejo realmente oferecer algo para Deus, por tudo que Ele nos dá e continua nos dando, visto que nós somos eternos, emprestantes daquilo que Deus nos dá, enquanto algo que fica temporariamente à nossa mão, a título precário. Se eu quero elevar a gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele me dá, a melhor forma de eu fazer isso é me modificar para melhor. Porque daí eu caminhar tantos quilômetros para poder tentar fazer essa oferenda, isso acaba que entra nessa questão de promessa e juramento. A gente fica no mornidão. Porque antes eu fazia um trabalho comigo mesmo e conseguir ser melhor para um irmão, para um colega de trabalho, para um pai que precisa de mim. E na gleba para fazer o serviço num mundo que tem tantas necessidades, tantas pessoas sofrendo com depressão, com ansiedade, com pânico, com desequilíbrio de todo porte, e que de repente eu tenho tanto emprestado, eu posso usar isso para minorar a dor em volta de mim, em vez de eu pegar e começar a caminhar quilômetros do nada. Inclusive, nós houvéramos comentado aqui num outro episódio, de você pegar, por exemplo, andar 10.000 quilômetros. Naturalmente, gente, foi uma metáfora. Se a gente pegar aí, depois eu estava conferindo, se a gente pegar, por exemplo, Araxá, Belo Horizonte, você tem aí mais de 300 quilômetros, que já seria uma distância muito grande para você ir a pé. E no dia eu não tinha conferido essa distância, mas mostra que existem oferendas que de fato vão agradar a Deus e elas acontecem dentro de mim. É no pensamento nobre que eu sustento, é no foco e vigilância eficazes, no nobre, é na palavra boa, construtiva, que interrompe confusão, que acalma o ânimo, que dá esperança. É numa atitude onde eu, com o meu tempo, levo algo, entrego, dou aquilo, aonde eu estou, onde me movimento. Por isso, Jesus é tão incisivo nessa questão de promessa e juramento, que ele vai trazer sobre a palavra juramento e diz que traz uma hipocrisia, uma ignorância, onde nós nos demoramos. E Jesus é bem claro ao falar isso aqui. Daí ele vai dizer a questão, por exemplo, de pagar o dízimo, doendo, hortelã, cominho, e deixar misericórdia, justiça e fé, que são as partes mais pesadas da lei. Então ele vai dizer, olha, vocês devem tanto avançar em misericórdia, justiça, fé, inclusive porque ele vai dizer, quero a misericórdia e não o sacrifício, no sentido de, pela misericórdia e compaixão, a gente fazer os martírios e os sacrifícios voluntários que precisamos para melhorar nós mesmos. E daí ele conclui dizendo, olha, vocês devem fazer a fé, justiça e misericórdia, mas também fazer aquelas dos pagamentos, porque Jesus ele não veio abolir os nossos compromissos materiais que temos aqui, de pagamento de um boleto de água,
de um pagamento de um remédio, de o pagamento de uma mensalidade de um cursinho que estejamos fazendo na área de uma nutrição. Não, ele veio nos mostrar que existem coisas que estão acima disso e que precisam ser prioritárias. Mas, a partir do momento que eu percebo isso, eu vou querer essencializar, espiritualizar. Porque chegado nesse ponto, gente, tudo que nos leva a perder tempo, a gente larga para lá. Até existe um relato na coleção A Vida no Mundo Espiritual do completista. Inclusive o Chico, ele trouxe certa feita a história de uma mãe e filha que houveram sido em idos pregressos ali na corte da Espanha, mas já na era cristã. Pessoas que houveram supliciado muitas outras, porque denunciavam ali para a corte, acabavam levando ao suplício e à morte hórrida muitas pessoas, e que para repararem via expiação e corrigir tudo de mal que houveram feito, elas passaram várias encarnações, sofrimentos difíceis, e acabou que na atual encarnação que elas estavam, que foi a encarnação que elas tiveram contato com o Chico, que ele inclusive levava ali mantimento para elas, rezava com elas estavam na sua última encarnação expiatória. Elas já estavam ali como completistas. Enquanto ali as separações que elas precisariam fazer, elas já tinham feito nas encarnações subsequentes, as atitudes que elas houveram tido lá atrás, e estavam na sua atual encarnação como completista. Elas sairiam dessa atual encarnação delas já não precisando mais retornar para resolver questões do pregresso. E, inclusive, na atual encarnação que elas estavam, essa filha tinha problemas importantes de mudez, idiotia, essa mãe cuidava dela, e valorosamente elas estavam dando conta. Tanto que quando chegou o desencarne da filha, o Chico e o Divaldo estiveram falando sobre a ida do Chico ali naquele local, no momento do desencarne, que ele via cortes de luz ali, mostrando que elas houveram conseguido resolver as pendências que elas traziam. E essa questão do completista é um estado que a gente chega, que a partir do momento que o indivíduo chega nesse ponto, ele não perde mais tempo, ele quer focar no trabalho que Jesus confia. Daí, o indivíduo, ele pode ainda estar numa condição onde ele se demora numa série de quinquilharia mundana e nem se apercebe que está perdendo tempo, porque ainda não tem consciência de si, da sua situação, do outro, que precisa dele. Ele está ainda nessa estado ainda em que a consciência ainda está de sono, que não houve um despertamento para realidades morredoras. Mas quando o espírito caminha um tanto aí na sua trajetória, que ele tem esse despertamento, normalmente quando ele já consegue ir resolvendo as questões que ele precisa, morais, ele já não dá importância para o que vai fazê-lo perder tempo. Ele foca no que importa. E daí, Jesus então vai dizer que são cegos guias, que coa o mosquito, mas faz o engolimento do camelo. Que mostra isso, eu posso me ater a detalhes menores e deixar passar o que realmente importa. Por isso que quando eu espiritualizo e foco naquilo que está sendo pedido de mim, eu fico naquilo que importa. E chegado nessa situação, tudo aquilo que for distração, que for me tirar da minha meta, não tem espaço dentro de mim.
mesmo que isso bata na minha porta, porque as tentativas de nos distrair, de nos fazer perder tempo, elas acontecem e vão continuar acontecendo. Mas, a partir do momento que eu olho para o alvo qual persigo, isso me preenche. Eu já não sou afetada ou influenciada pelo que quer que seja que não tem a ver com esse foco, esse alvo que trago. Como Maria de Magdala, que mesmo depois da questão da conversão dela, pelo contato que ela teve com Jesus, ela tendo mudado de vida, o preconceito que ela sofria, e inclusive depois ela foi trabalhar dignamente, depois da ressurreição de Jesus, não foi aceita entre os apóstolos, e depois ela seguiu para os populares leprosos, para ajudar lá, ela estava em paz, mesmo em meio às injunções que ela vivia, porque ela sabia que ela estava sendo fiel ao foco, ao que importava para ela, que é ser leal a Jesus. Então é essa experiência, o indivíduo, quando ele percebe que ele está dando conta de ser leal a Jesus, ele experimenta uma felicidade que nada abala. E já não distrai. Ele fica realmente com o olho voltado para aquilo que ele tem que realizar. E querendo aproveitar ainda mais, aumentar a velocidade dele nesse processo. Tanto que meses depois, quando ela percebeu que ia desencarnar, porque então ela já estava com a doença contagiosa da lepra, que ela foi até Éfeso para despedir de Maria e João, e que Jesus veio buscá-la, ela estava fazendo uma viagem a pé, porque naquela época não tinha cavalo, camelo, um jumentinho para as pessoas. Eram só quem tinha mais condição que tinha esse tipo de transporte. Ela ali, numa atitude em que ela vivia pobreza, castidade, caridade, humildade, ela não retinha posses para ela. Ela não ia ter como alugar ou comprar um jumentinho para poder ir até Éfeso. Ela foi a pé. Mas você fazer uma caminhada de onde ela estava até Éfeso a pé, com lepra, ela fez isso, dificuldades infinitas, interceptando a sua trajetória. E quando ela chega lá, tomba no chão e é reconhecida por um cristão e que leva ela até Maria e João. Mas mesmo em meio a essas dificuldades infinitas que ela enfrentou, ela estava em paz, serena, feliz, porque ela estava leal ao Mestre. Em pensamento, em ação, em palavra. E foi isso que permitiu que Jesus pudesse vir buscá-la. Por isso que Jesus, então, ele vai dizer que não vai adiantar limpar a parte externa do corpo, o prato por fora, mas o que está dentro está com intemperança, cheio do que provém do saque. Então, precisamos limpar primeiro o interior desse copo, dessa jarra, para depois o exterior vir a ficar limpo. E é aí que Jesus vai trazer a questão do caiado sepulcro. Você está vistoso por fora, justificado externamente, mas por dentro está cheio de impureza, mortos ossos. E então ele vai trazer que eu posso me mostrar por fora justa, honesta, mas por dentro eu estar iníqua e hipócrita. Daí eu, chegado nesse ponto, mesmo que eu edifique um sepulcro para alguém que era líder religioso entre nós, para um profeta, adornar isso com as fachadas dos túmulos dos eleitos dos justos.
e pensar, não, se nós estivéssemos vivos no dia dos nossos pais, não teria sido cúmplices do sangue dos profetas. Ou seja, é como testemunhar, ratificar sobre mim mesma e contra mim que eu sou filha de quem matou e eliminou o profeta. É como completar a medida dos nossos antepassados, dos nossos pais. E aí eu fico nessa mornidão, nesse serviço a Mamon, porque eu preciso suplantar os antepassados, porque eu já estou aqui numa nova encarnação, eu preciso ir além, eu preciso deixar algo de melhor. Por isso que essa questão da caminhada que nós vamos fazer, consoante vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece a árvore pelo fruto, vai ter a ver aí que você vai reconhecer a árvore pelo fruto mesmo que ela produza, porque o homem bom, ele vai tirar tesouros bons é do seu coração, porque onde estiver nosso tesouro, ali vai estar nosso coração. E o mal vai tirar coisas más é de dentro de si mesmo, porque a minha boca vai falar do que estiver cheio dentro de mim. Visto que aquilo que eu cultivo dentro de mim, mesmo que por fora esteja justificada, dentre um grupo seleto de eleitos, se dentro de mim estiver fermentando coisas ruins, isso vai acabar extravasando naquilo que eu realizo. Em sendo assim, consono esse parágrafo que está em São Lucas, se existe aí a preocupação com dentro de mim, com esse foco, com essa vigilância com o meu interior, eu vou conseguindo, então, tirar frutos bons. E isso vai, inclusive, nos permitindo fazermos uma ação constante. Por isso que esse trajeto onde nós trazemos o esforço para lançar claridade sobre ele, também vai ser uma confiança em Deus e procurarmos beber da instrução das eternas verdades. E quando o indivíduo ele sai de si mesmo e vai ao encontro da felicidade de outrem, então é possível experimentar essa felicidade fecunda, visto que sozinho eu posso até ir mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. E o pão partilhado, ele é mais saboroso. Ele tem outra palatabilidade. E fazermos a questão da distinção entre o mal e o bem, porque o bem a gente precisa enxergar isso para praticar mesmo. Agora o mal a gente precisa distinguir para evitar. E aqui entra, gente, as diversas formas de realizar o mal, que não é apenas fazendo o mal per si, mas deixando de fazer o bem que poderia, ou caindo na inércia, na omissão, em relação ao bem que poderia fazer. Quando nós
invocarmos o auxílio dos benevolentes espíritos, nós estaremos indo para um recolhimento que muito nos ajudará. E os bens do mundo pouco importa. A riqueza ela está em praticar muitas boas ações, porque nós não buscamos a satisfação da carne, mas a da alma, o seu avanço. Satisfazer a carne é algo efêmero, transitório. A alma, ela vai seguir a sua trajetória de eternidade. Por isso que, inclusive, quando a gente considera os ataques que sofremos no trabalho que realizamos, quando estamos nesse foco, isso acaba servindo de uma verdadeira propaganda. Como uma moça comentara de algumas pessoas que houveram falado ali da uma instituição espírita, em que houveram soados alguns comentários de que só tem interesse pelo dinheiro, de que existe uma incoerência ali naquele meio. E nós faláramos que os ataques a essa instituição espírita só faz ajudar a divulgar o espiritismo mesmo. Até porque a doutrina espírita ela é de uma substância tal que mesmo que alguns dos seus membros venham a cair e se voltar contra ela, ela segue. E essas atitudes que acontecem nesse sentido vai levar à provocação de um exame, e esse exame só vai favorecer, porque é dirigida à razão, ao raciocínio. Então, quando você tem, por exemplo, um artigo publicado contra o espiritismo, isso só nos vale de um aumento, seja venda de obra, assinatura, mas enquanto ali a questão de mais pessoas ali podendo beber dessa doutrina bendita, porque o nosso caminho não é proselitismo, mas por outro lado nós temos um quinhão importante e abençoado na doutrina espírita que facilita muito o nosso caminho. E aqueles que às vezes são de outras denominações religiosas acabam que acreditam na comunicação dos espíritos, nas obsessões, na continuidade da vida após a morte. Então, na verdade, existe aí um bojo de ideias espíritas que propalam. E que exatamente pelo arsenal de conhecimento e de consolo que o espiritismo traz, isso pode ser usado para a gente levar essas reflexões que em muito vão auxiliar. Seja num áudio, num vídeo, num livro. Porque o espiritismo ele tem essa potência de pegar várias informações e elucidar isso sob a égide do Cristo para levar consolo a partir disso, alerta, e nos aproximarmos ainda mais do coração de Jesus. Em sendo assim, quando a gente tem essa postura de sairmos do fugidio passageiro, terreno, dos gozos materiais que deixam vazio e aspiramos uma felicidade mais real, mais duradoura, nós olhamos para o futuro, que nos apontará para onde ir. Por isso que o espiritismo ele nos liberta do suplício, do martírio da incerteza, e assim nos felicita.
Por isso que vai aí ser um sustentáculo, uma circuitaria que auxilia os pais a dialogar com os filhos a dialogar com os colegas, no ambiente de trabalho, acerca de morais assuntos que vão nos auxiliar e ajudar a sermos homens benévolos. E isso deve ser inserido no processo de educação, por exemplo, em sala de aula. Porque as situações que os adolescentes e jovens vivem têm a ver com o materialismo, que leva ao suicídio, à loucura, à depressão. Agora, quando a gente tem ideias espiritualistas e divulga isso, inclusive aquele professor ali, por exemplo, que está dentro daquela sala de aula, se a gente for considerar conteúdo, pelo conteúdo, ele encontra na rede social. Então, o mais importante não é passar conteúdo, é passar informações morais, ideias espiritualistas, uma educação para a vitória sobre si mesmo, para ocupar o seu tempo de forma útil, para se sentir útil no meio que está. Inclusive, quando a gente pensa, por exemplo, que o indivíduo que está com depressão, se ele vai amassar e fritar um alho ali no centro espírita, já o beneficia, porque ele percebe que pode ser útil. Ele sai de si mesmo. Daí, as ideias que nós podemos divulgar ali naquele ambiente de aula, de reflexões espiritualistas, que vai quebrando os tentáculos do materialismo, desse polvo que tritura o que está na frente e vai fazendo essas divulgações do espiritualismo, mesmo sem tocar em religião, porque a gente sabe que às vezes no ambiente que a gente está falando sobre isso, tem pessoas de várias correntes religiosas, mas nós podemos falar do guia modelo Jesus, das ideias espiritualistas, consumo na doutrina espírita, sem tocar em religião, sem falar o nome de Jesus, porque às vezes até mesmo naquele ambiente ali pode ter um judeu que ali sentado ouvindo prefere que não seja falado sobre Jesus. Mas Jesus, enquanto o governador planetário, aquele que nos conduz há mais de 4 bilhões de anos, ele, em sendo o nosso norte, o nosso modelo, o nosso guia, nós poderemos falar daquilo que ele nos trouxe sem tocar no seu nome. Falar das ideias espiritualistas que vão ajudar a sobrepor e a quebrar com o materialismo, e que é o mais importante, porque conteúdo por conteúdo as pessoas encontram nas redes. Mas aonde estivermos, seja numa sala de aula, seja num comércio, seja num banco, seja numa arte, fazermos a divulgação das ideias espiritualistas e, enquanto estivermos levando esses pipoques, irmos quebrando o materialismo, porque isso então vai nos auxiliar a avançar nesse caminho.